Sejam todos bem-vindos ao episódio número 4 do Privacidade em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o DPO, o encarregado de proteção de dados. Onde eles vivem, o que eles fazem, do que se alimentam. Afinal de contas, quem é o DPO, Mariana? Hoje, no Privacidade em Foco. A gente quis fazer uma entrada bem dramática aqui, porque esse Perde o tema... episódio, mas não perde a piada. Exatamente, porque esse tema é polêmico e a gente precisa descontrair para que vocês entendam. Meu nome é Karina Santos, eu sou advogada, sou especialista na LGPD e atuo no gerenciamento de programas de privacidade. E eu sou a Mariana Risse, também sou advogada, também sou especialista em proteção de dados e em direito digital e atuo nos programas de privacidade também, assim como a Ká. E tem uma outra coisa que a gente tem em comum, é que nós duas atuamos como DPO. Nós somos o que as empresas chamam de DPO as a Service, ou seja, o DPO por serviço. Nós somos uma empresa que presta esse serviço de DPO. Então, a gente tem lugar de fala nesse episódio de Isso hoje, aí. concorda? Concordo plenamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que é essa atuação do DPO, afinal de contas, por que que as pequenas e médias empresas precisam, ou na verdade poderiam precisar, caso elas optem, né, por essa opção, nomear um DPO. Então, Mari, para a gente começar, vamos começar explicando para o pessoal o que que é o DPO, afinal de contas, o que que significa essa sigla? Vamos lá. O DPO é o Data Protection Officer, que foi importado do regulamento de proteção de dados europeu. Lá, essa figura é chamada de DPO porque é o Data Protection Officer, e aqui na legislação ele foi traduzido como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse profissional, ele pode ser tanto um profissional externo, que vai atuar como um consultor, uma pessoa terceirizada, tá? Pode ser até, inclusive, uma empresa, não precisa necessariamente ser uma pessoa física, ou pode ser um profissional interno, ou seja, alguém que já trabalha na sua organização ou que você contrate full time, como um seletista, um prestador de serviço interno dentro da sua empresa para trabalhar como encarregado de proteção de dados. Então, é um cargo, tá? Isso é importante de ficar muito claro, é um cargo, uma posição. E o que que se espera desse profissional? O que que ele precisa fazer? Qual que é o job description dessa pessoa? O DPO, basicamente, ele tem que atuar como um intermediário entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa, né? Então, a sua empresa, e os titulares. É para ele que vão ser direcionados os pedidos de direito, é para esse profissional que vão ser direcionados os questionamentos e as fiscalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É para esse profissional que os seus colaboradores vão recorrer quando eles tiverem qualquer dúvida envolvendo o seu programa de privacidade. Então, essas são as principais funções, lógico que isso pode variar, né? Aí prevalece a autonomia privada, você pode contratar uma pessoa que tem algumas funções a mais do que essas, mas basicamente vai variar, mas essas são as funções que por lei esse profissional tem que desempenhar. E fica sempre aquela pergunta de quem pode ser o encarregado de proteção de dados, afinal de contas, quem pode ser um DPO? É importante que vocês entendam que o DPO ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Pode ser o colaborador interno, como ele também pode ser uma empresa externa contratada. Para você ser um DPO, você só precisa de uma coisa em específico, que é conhecer da lei, conhecer da LGPD, ter um conhecimento jurídico regulatório sobre esse tema. E, além disso, para você ser um DPO, você também precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Isso não é um requisito da lei, mas acaba sendo necessário ali no seu dia a dia, quando você está atuando e fazendo todos esses trabalhos que a Mariana mencionou. Então, para ser um DPO, não precisa de nenhum certificado em específico, não precisa de nenhum curso em específico, você só precisa conhecer e entender da LGPD e saber aplicar ela ali no dia a dia. É muito importante que vocês entendam que quando você escolhe nomear um DPO interno, alguém que já é um colaborador aí da sua empresa, você precisa se atentar a questões como conflito de interesse, para que essa atuação desse profissional como DPO, ela não tenha conflito com aquela outra função que esse profissional já exerce. Por exemplo, é muito comum que o gestor do RH também se torne um DPO, ou que o gestor de TI da empresa também
se torne o DPO, ou que aquela pessoa do marketing que já cuida ali de algumas tecnologias, de mídia e de pessoas, também se torne o DPO. Isso é possível acontecer? Sim. A lei proíbe de alguma forma? Não. Porém, tem que ter esse cuidado com o conflito de interesse. Conflito de interesse é um tema que a gente vai tratar em outra oportunidade com vocês, mas para hoje fiquem atentos a esse ponto em específico. Outro risco importante que a gente tem que considerar na hora de selecionar esse profissional, principalmente, né, exclusivamente se for um profissional interno, serão as implicações trabalhistas. Porque como essa pessoa já vai trabalhar lá, geralmente já trabalha como um funcionário seletista, é importante que a gente considere o acúmulo de função. Então, você vai ter que atualizar a descrição do cargo desse profissional que vai ser nomeado e ela vai ter que receber um aumento salarial proporcional, tá? É isso, ou você de repente escolhe alguém que seja num cargo de diretoria, um cargo gerencial, um cargo de confiança. Isso também Uhum. acontece, tá? De qualquer forma, para mitigar risco trabalhista, é recomendável que você atualize ali a descrição do cargo desse profissional. E existem inúmeros benefícios em você nomear um DPO, mesmo que a sua empresa não precise de um DPO, porque não é sempre que vai ser obrigatório. E é importante a gente falar quando é obrigatório nomear esse DPO. A gente tem aqui para classificar, a gente tem um regulamento específico para os agentes de tratamento de pequeno porte, que terão ali algumas regras para que as pequenas e médias empresas avaliem a necessidade de nomear um DPO. Mas, em regra, todas as empresas precisam nomear um DPO. A gente parte da regra de nomeação e a exceção é para alguns casos que a gente avalia por esse regulamento específico. O que eu quero deixar bem claro para você? Que se você trata dados em grande escala, se você trata dados de saúde, se você compartilha muitos dados, se você tem um volume de dados muito grande aí na sua operação para que você consiga prestar o seu serviço, é muito provável que você seja obrigado a nomear um DPO, ainda que você seja uma pequena, uma microempresa ou mesmo um empresário individual. É importante que vocês entendam nesse episódio que o seu porte empresarial não é determinante para a nomeação de um DPO, ou seja, independente do seu tamanho, a nomeação ou não de um DPO dentro da sua empresa vai passar pela análise de critérios objetivos que estão previstos na lei. E ainda que você não precise desse profissional por exigência regulatória, então, ainda que você faça essa análise e conclua que não é necessário, né, que você não é um agente que faça atividade de tratamento de alto risco, então que você não precisa nomear um DPO, existem inúmeros benefícios de ter esse profissional dentro da sua estrutura, seja como um terceiro ou seja interno. O primeiro deles é um aumento da sua credibilidade perante os colaboradores e perante os clientes, tá? Então, os colaboradores também vão recorrer a esse profissional para pedir os direitos deles como titulares, tá? Além disso, a gente tem uma maior agilidade no atendimento dos direitos desses titulares, porque o DPO é uma pessoa que já sabe como conduzir ali a situação, né? E isso reduz o seu risco de exposição perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além disso, lembrando que o DPO vai ser o principal receptáculo de solicitações de autoridades fiscalizadoras, então, tanto do Ministério Público quanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma coisa que pesa muito a favor da reputação das empresas. E para falar na prática como esse profissional atua, eu gosto sempre de imaginar um triângulozinho assim, onde esse DPO vai estar atuando em três pontas desse triângulo, já que ele é esse profissional que vai fazer a comunicação entre os titulares de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o agente de tratamento, ou seja, a empresa ali dentro das necessidades que ela tem no dia a dia para se comunicar com o mercado. Então, na prática, a gente costuma falar que o DPO ele atua uma função parecida com o de um gerente, sabe? Aquele não tem o gerente da área de marketing que vai gerenciar toda a área de marketing, o de TI que vai gerenciar a área de TI. O DPO é como se fosse esse gerente, mas do tema privacidade. Então, ele não é de um departamento em específico, ele é do tema refletido na organização como um todo. Então, onde houver alguma influência, alguma questão de privacidade, de proteção de dados envolvida, ali estará o DPO. Então, na prática, o que esse DPO vai fazer? Ele vai ser esse elo de comunicação, ele é a pessoa que, perante o público, vai falar sobre o tema, que vai falar como a empresa se comporta, como ela se posiciona, que vai responder a demandas dos titulares, por exemplo. E, para eu não ficar aqui trazendo para vocês essas listas imaginárias, é importante que vocês entendam que as funções
funções do DPO elas serão determinadas no termo de nomeação do DPO. Para a gente criar essas funções ou entender quais funções serão exercidas por esse profissional, eu vou olhar lá para o regulamento do encarregado de proteção de dados, que é um documento que foi lançado recente, vou entender as atribuições que a própria lei trouxe e eu, enquanto empresa, ainda posso escolher outras atribuições que ele vai desenvolver aqui na sua função em como DPO. Então, na prática, é uma função que ela vai mesclar várias atividades, que ela vai pegar um pouquinho do que a lei diz que tem que fazer, vai pegar um pouquinho daquilo que é necessidade própria da empresa e juntos vocês vão alinhar qual que vai ser a função desse profissional internamente na empresa. Então, pessoal, concluindo, esse profissional ele precisa, como a Karina disse, ser nomeado formalmente, precisa Uhum. existir um documento escrito, um documento datado, que nomeie esse profissional e, se for uma empresa, o profissional, o DPO nomeado, se for uma pessoa jurídica, ela vai precisar ter um representante legal no termo, tá? O que a autoridade está preocupada aqui é em garantir que o cargo no fim das contas, ela tem uma pessoa física responsabilizável, alguém, uma pessoa física para contatar. Uhum. Além disso, também é fundamental que você não deixe de nomear o encarregado substituto. A preocupação que está sendo endereçada aqui é de o cargo não ficar vago. Uhum. Então, principalmente quando a gente nomeia funcionários, colaboradores internos como DPO, eles vão acumular funções. Então, pode ser que esse profissional esteja numa viagem, ou que ele esteja numa outra agenda e não consiga responder, ou que ele esteja Uhum. de férias, né? Então, o substituto ganha relevância nesse ponto. Então, basicamente, o profissional vai atuar como um guia aí na sua jornada de adequação à LGPD Uhum. e na manutenção do seu programa de privacidade à medida que sua empresa vai evoluindo, porque as empresas evoluem e os programas de privacidade naturalmente precisam acompanhar. Qual que é o ponto que a gente precisa que vocês entendam que é o coração desse episódio de hoje? De que DPO não é apenas um cargo do papel. A partir do momento que você nomeia alguém como DPO, essa pessoa ela tem funções e ela tem responsabilidades, inclusive essas responsabilidades estão reguladas por meio desse regulamento que a gente acabou de citar, que a gente vai deixar anexo aqui nesse episódio, vamos deixar um link para você conseguir acessar esse regulamento. Olha, eu acho que esse episódio, a pegada dele era para ser assim bem curto e objetivo, só para a gente falar para vocês refletirem sobre a necessidade de nomear ou não um DPO, quem pode ser um DPO. A gente vai deixar anexo aqui para vocês alguns documentos que podem auxiliar vocês nessas escolhas. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, contem com a gente para entender se a sua empresa precisa ou não nomear um DPO, não é mesmo, Mari? Perfeito. Contem com a gente. Sempre lembrem de avaliar essas questões que a gente falou, de, por exemplo, a existência ou não de um conflito de interesse e da necessidade da tua empresa, independente do porte que ela tiver, dela nomear esse profissional. Que assim a sua operação vai ficar muito mais segura. Até a próxima, pessoal. Esse foi mais um episódio do Privacidade em Foco.